Em nome de Deus, vamos dizer. Pai do Senhor, irmãos, boa noite a todos. Aproveitando que estamos de pé, de meditar na palavra do Senhor, convido você a ler comigo em Lucas, capítulo 16, versículo 19. Lucas 16, a partir do versículo 19. Amém. Versículo 19 ao 31. Ouça. Assim diz a palavra de Deus. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta da cadeia, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que more na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro somente mais, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto grande abismo entre nós e vós, de sorte que quem quisesse passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-os. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Amém. Glória a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, estamos diante de Ti, Senhor, no Teu tempo, Pai, com a Tua palavra, Senhor, aberta diante de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, fala os nossos corações, Deus. Em nome de Jesus, comunica-nos, Pai, ó Senhor, a Tua vontade, ó Deus, aqui nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, humildemente, Pai, te pedimos, em nome de Jesus, fala os nossos corações, Pai, através da Tua sagrada palavra, em nome de Jesus. Amém. Todos sentados. Há muito tempo eu tenho refletido nesse texto. Há muito tempo. É um texto intrigante, confrontador. E através da meditação do estudo desse texto, muitas ideias, conceitos, dogmas que eu tinha foram quebrados. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite tudo que o Senhor tem falado ao meu coração através dessa palavra. Esse texto conhecido como a parábola do rico e do Lázaro. Tem até agora uma novela com esse nome, né? Rico e Lázaro. Parábola é uma ilustração que ensina verdades espirituais. Elas foram muito usadas por Jesus ao longo do seu ministério.
Quem não se lembra da parábola do filho pródigo, da parábola da ovelha perdida, da parábola das 10 virgens, da parábola do bom samaritano? Quantas histórias maravilhosas contadas pelo Senhor Jesus. Mas nesse texto, algo incomum, algo diferente. Isso porque Jesus, em nenhuma das suas parábolas, dá nomes aos seus personagens. Nenhuma das suas inúmeras parábolas. Essa é a única que Jesus cita dois nomes: Lázaro e Abraão. Por isso, até quem defenda que esse texto se trata de um fato verídico, de uma história real, os comentaristas bíblicos divergem um pouco nessa questão. Mas isso não é mais importante, irmãos. O mais importante é o que Jesus quer nos ensinar através dessa história. Quais são os princípios contidos nesse texto que precisam ser incorporados às nossas vidas? Olha só, Jesus nos fala de um homem rico e de um mendigo. E Jesus começa a descrever aquele homem rico. Olha o versículo 19. Não feche a sua Bíblia, por favor. Jesus descrevendo o rico. Olha, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias, regalada e esplendidamente. Irmãos, para esse homem, todo dia era festa. Ele vivia regalado esplendidamente. Esse homem teve todos os seus sonhos terrenos realizados. Provavelmente morava num palácio. Naquela época não existia carro, mas com certeza ele deve ter tido as carruagens do ano, os melhores cavalos, casa de campo, casa de praia, filhos nas melhores universidades de Jerusalém. Seria esse homem um rei, um príncipe, um empresário, um líder religioso, líder político? Não sabemos. Só sabemos que ele era um homem rico. E Jesus então passa a descrever o segundo personagem dessa história, um mendigo. Verso 20 e 21. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta da porta, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. Um mendigo. Irmãos, aquele homem rico vestia-se de púrpura, Lázaro vestia-se de cravos. Aquele homem rico comia banquetes, Lázaro desejava somente migalhas. Aquele homem rico deveria ter vários amigos importantes. Lázaro tinha só os cães como companhia. Olha que contraste Jesus faz nessa história. O rico vivia, diz o verso 19, regalada e esplendidamente. O rico vivia. Já o verso 20 diz: Lázaro jazia. O rico vivia, Lázaro jazia. A palavra jazia vem de jazia, e o homem estava ali jogado à porta daquele livro. Lázaro, irmãos, além de mendigo, ele era doente. Diz aqui o nosso texto, no verso 20, que seu corpo era coberto de chagas, feridas, algumas versões, úlceras. Isso é muito comum em pessoas que vivem com poucas condições de higiene, muito comum com pessoas que têm uma alimentação deficiente, muito comum
Você, quando olha um mendigo na rua, provavelmente todos nós já percebemos que geralmente, se não é uma, a outra perna, se não são as duas, uma perna está enfaixada. Já repararam isso? Feridas, chagas, insalubridade, falta de higiene, péssima alimentação deficiente. Lázaro só tinha um desejo, segundo o nosso texto: se alimentar das migalhas que caíam da mesa daquele rico. Naquela época, o pão ele servia de guardanapo. As pessoas comiam com as mãos, não haviam talheres. E as pessoas, principalmente os ricos, usavam o pão como guardanapo, a boca, para limpar suas mãos. E eles jogavam esse pão debaixo da mesa. E aquele pão ele servia de alimento para os cães. Era só isso que Lázaro desejava. Esse pão que servia como guardanapo na mesa do rico. Como Lázaro chegou naquela situação? Sabe que ele nasceu na rua? Era rico e ficou pobre? Era pobre e ficou miserável? Não sabemos. Jesus não nos conta essa história. Mas uma coisa é clara através desse texto: Lázaro, ele teve um encontro com Deus. Quem pregou para ele, onde ele ouviu a palavra, não sabemos. Jesus não disse. Só sabemos o seguinte, irmãos: enquanto ninguém conseguia viver perto daquele homem, Jesus vivia dentro dele. Meu Deus, isso vai na contramão, irmãos, de muitas ideias, dogmas, paradigmas que temos no nosso coração. Como pode isso? Como pode isso? O Espírito Santo habitar no coração de um mendigo? Pelos dias atuais, que vivemos hoje em dia, o Espírito Santo dá um lugar errado para chegar no coração do rico. Como que vemos aí hoje, irmãos, nós vemos a aparência. O Senhor, Ele vê a essência. Nós vemos a aparência. Se essa história acabasse no versículo 21, chegaríamos a várias conclusões erradas. Há inúmeras conclusões erradas. Se essa história acabasse no verso 21, daríamos outro título a esse texto. Chamaríamos a história do vitorioso e do derrotado. Que homem vitorioso esse livro! Que homem abençoado! Que homem competente! Alguns aí fora diriam: provavelmente esse homem fez a campanha da vitória financeira. Olha o estado que ele está hoje. Lázaro, incompetente, não aproveitou as oportunidades, ficou pobre, não foi abençoado. A história do vitorioso e do derrotado. Se essa história terminasse no verso 21, mas graças a Deus, essa história não termina aqui. Os dois morreram. Os dois morreram. Observe o versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Os dois morreram, irmãos. Lázaro foi para o seio de Abraão. O rico foi para o Hades. Seio de Abraão e Hades são termos judaicos
para definir a linguagem bem nossa, céu e inferno. Lázaro foi para o céu, o rico, ele foi para o inferno. O rico morreu e foi para o inferno. O mendigo morreu. E olha o verso 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. A situação de Lázaro começou a melhorar, irmãos. Antes ele tinha os cachorros como companhia, agora são os anjos. A história começa a mudar. Mas deixa eu te dizer duas coisas que essa parábola não ensina. Ela não ensina. Primeiro, que todo pobre vai para o céu e todo rico para o inferno. Essa parábola não ensina isso. Jesus não estava querendo dizer isso. A salvação é pela fé. É pela fé. Ninguém precisa fazer voto de pobreza. Ninguém precisa ser um franciscano, dar tudo que tem que fazer um voto de pobreza. Riqueza não é pecado, pobreza não é virtude. A salvação não é pela nossa condição social, mas pela nossa condição espiritual. Quando a gente lê essa história, irmãos, Abraão era rico, ele estava onde? No céu. Então, essa parábola não ensina isso, que todo pobre vai para o céu e todo rico para o inferno. Há pessoas que defendem essa linha. Não foi isso que Jesus quis dizer. A segunda coisa que essa parábola não ensina, irmãos, é o seguinte: quanto mais eu sofrer nessa vida, mais garantida a minha salvação. Jesus também não está ensinando isso através dessa parábola. Eu já ouvi pessoas dizerem: poxa, fulano sofre tanto, aquele ali tem um lugar garantido no céu. Já ouviu isso? O fulano, aquele ali tem um lugar garantido no céu, sofre muito coitado. Irmãos, o sofrimento que traz a salvação não é o nosso, é o de Jesus. É o sofrimento de Jesus que nos traz a salvação, e não nosso. Não somos salvos pelos nossos méritos. Não temos capacidade de nos auto-justificar. Não precisamos, como muitos fazem, se auto-flagelar, fazer penitências. Não precisamos disso. A salvação é única e exclusivamente pela fé. Então, duas coisas que essa parábola não ensina. A primeira, que todo pobre vai para o céu e todo rico para o inferno. E a segunda, quanto mais eu sofrer nessa terra, mais o céu está garantido. Não é isso. Mas voltando, irmão. Os dois morreram e uma nova história se inicia. No verso 22 que lemos, no finalzinho, diz assim: e morreu também o rico, e foi sepultado. O verso 22 diz que os dois morreram, mas diz que só o rico foi sepultado. Não diz nada de Lázaro. Não sabemos o que aconteceu no corpo de Lázaro. Será que naquela época havia um perda de gente? Não sei. Mas diz ali que o rico foi sepultado. Lázaro, silêncio. Ele rico, com certeza, deve ter tido um funeral luxuoso, com a presença de personalidades, chefes de Estado. Toda a imprensa de Jerusalém deve estar lá presente. O rico viveu com pompa e foi enterrado com pompa. Deve ter deixado uma bela herança para a sua família. Deve ter deixado um belo seguro de vida. Foi enterrado com a melhor roupa, no melhor caixão, um cemitério belíssimo. Alguém aqui já foi enterro de rico?
irmãos, tem cemitérios tão bonitos, quando você vai, dá vontade de morrer. É sério. É sério. É tão bonito, tantas esculturas, gramado. Dá essa vontade. Aquele rico deve ter sido enterrado num local assim. E Lázaro, não sabemos o que aconteceu. Enquanto as pessoas homenageavam aquele homem rico, discursos, autoridades, líderes religiosos, políticos, personalidades, imprensa, enquanto aquelas pessoas homenageavam aquele homem, ele gritava no inferno. Olha só. As pessoas ali presentes não podiam ver além do túmulo, com coroas de flores, caixão de madeira nova, importada, e aquele homem estava no inferno. Agora deixa eu te dizer algumas verdades que essa palavra ensina. Verdade que essa palavra ensina. A primeira é que a morte é uma realidade. Uma realidade. A morte é uma lei universal. E a morte ela é democrática. Ela não escolhe vida, ela não escolhe voto, ela não escolhe condição social, cor da pele, idade. A morte ela é democrática. Ela atinge a todos. A vida, ela é única e ela é incerta. O sol que pisamos hoje vai ser o nosso telhado amanhã. Olha só, essa palavra nos confronta, nos faz refletir, nos perturba. E a Bíblia e vários outros textos confirmam tudo isso, como a nossa vida é passageira, efêmera. Salmo 144, verso 4, o homem é semelhante a um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Jó 14, 2, o homem é como a flor que se abre e logo depois seca, murcha. Tiago 4, 14, digo-vos, não sabeis o que acontecerá na vida. Porque que é a vossa vida? É como um vapor que aparece por um pouco e logo depois desvanece. Como é rápido, irmãos, como é passageira a nossa vida aqui nessa terra. Eu vou dizer para vocês, muitos de nós aqui temos mais passado do que futuro nessa terra. É duro esse discurso, mas é que essa palavra nos faz refletir. Se você tem a minha média de idade, 40 alguma coisa, provavelmente é isso. Temos mais passado do que futuro nessa terra. Daqui a 50 anos, a maioria de nós não mais estará aqui. Daqui a 100 anos, provavelmente nenhum de nós, nem as crianças aqui presentes, se Jesus tiver voltado, será outra igreja, teremos lembranças. Para refletir sobre isso, irmãos. Essa mensagem, esse texto, essa história de Jesus me confrontou e fez ver a vida sob uma nova perspectiva. Mas a gente pensa muito pouco nisso. A gente pensa muito pouco nisso. Eu fui pesquisar sobre os maiores medos, as maiores preocupações da humanidade. Com surpresa eu fiquei. Nenhuma delas, nenhuma das listas de vários institutos de pesquisa que eu vi, a morte aparece nos primeiros lugares. As maiores preocupações, os maiores medos da humanidade, a morte aparece geralmente depois do crime, em sexto lugar. O maior medo da humanidade, fico chocado com vocês,
falar em público. Maior medo da humanidade, com diversos tipos de pesquisa, falar em público. Segundo, agora é a morte, não, pobres. Os maiores medos da humanidade. Terceiro, você vai ficar mais espantado ainda. Agora é a morte, não, barato. Barato. Você pode pesquisar isso. Insetos, baratos. Os maiores medos da humanidade. Depois, altura. Depois, escuridão. Depois, críticas. Só depois que a morte aparece. As pessoas não pensam nisso. Ou será que esses institutos são entrevistados crentes? Ninguém tem medo da morte. Só depois que a morte aparece. Isso é cultural. Nós que somos ocidentais, irmãos, só pensamos na morte se tivermos uma experiência quase morte. Aí pensamos em um acidente, uma tragédia que alguém que amamos, aí, ou quando vamos a um funeral, aí lembramos da morte. Mas no dia a dia, nem passa isso pela nossa cabeça. Eu não falo, irmãos, para pensar na morte como uma questão de pessimismo, não, nada disso, mas uma reflexão, uma lei universal para todos nós. E assim como a maioria de nós, irmãos, aquele rico, aquele homem rico também esqueceu disso. Aquele homem rico esqueceu de duas coisas. A primeira, de Deus. E a segunda, de que um dia ele ia morrer. Aquele homem rico esqueceu de duas coisas fundamentais que não podemos esquecer. A primeira, ele esqueceu de Deus. E a segunda, de que um dia ele ia morrer. Essa é a primeira verdade que essa parábola nos ensina. Não, a morte não é verdade. A morte não é verdade. A segunda verdade nessa história. A nossa vida aqui decide onde passaremos a eternidade. A nossa vida aqui, a nossa curta jornada, nossa aqui na Terra, decide onde passaremos a eternidade. Nossas escolhas aqui decidem nosso futuro lá. Céu e inferno são realidades. Sabe por que são realidades? Porque Jesus fala deles. E Jesus fala está na ordem do absoluto. Céu e inferno são realidades. E por que não nos preocupamos com aquilo que é mais importante? Nos preocupamos tanto somente com coisas secundárias, quando as prioridades nós deixamos de lado. Olha o que diz o versículo 26 do nosso texto. Abraão falando para aquele homem, e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. Ou seja, após a morte, cessam as nossas oportunidades de salvação. Não é possível se converter no inferno. Meu irmão, minha irmã, não existe purgatório segundo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Não existe reencarnação. Hebreus 9:27 diz que aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Mas o homem sempre tenta encontrar outras saídas. É reencarnação, é purgatório, é tantas outras coisas aí inventadas para nos dar uma segunda chance. Enquanto nessa vida que Deus nos dá inúmeras chances. Inúmeras. Olha, a primeira parte do versículo 24, o rico, e clamando disse, Pai Abraão, o rico clamando, Pai Abraão, ele chama Abraão de pai, o homem rico de fora. Abraão, pai da fé, tanto para os judeus quanto para os cristãos. Irmãos, aquele homem rico
Lá no inferno, ele revela conhecimento. Isso é assustador. Ele chama Abraão de pai. Aquele homem tinha conhecimento de alguma coisa, não era um mero ignorante. Abraão, pai da fé, ele chama Abraão de pai. E olha o que Abraão responde no verso 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste providência em tua vida, e Lázaro somente nada. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te. Irmãos, a capacidade de lembrar deve ser um dos maiores tormentos do inferno. Só a gente ler isso, a gente deveria cair de joelho. A capacidade que o homem, Abraão, fala para ele: lembra-te da tua vida terrena, lembra-te. A capacidade de lembrar permanece no inferno. Que tormento! Quantas oportunidades eu perdi? Quantas pessoas falando isso no inferno? Quantas oportunidades eu perdi? Por que eu não ouvi minha mãe? Por que eu não ouvi meu pai? Por que eu não ouvi aquele meu amigo? Por que eu não ouvi o pastor? Por que eu não ouvi aquele careca aquele dia? Meu Deus, a capacidade de lembrar, irmãos, permanece no inferno. Que tormento! Que tormento! Quantas oportunidades de contigo que a gente não aproveita essas oportunidades que Deus nos dá, porque lá não haverá mais. Lá não haverá mais. Meus irmãos, a terceira verdade que esse texto aqui nos ensina é que precisamos nos autoexaminar. A gente precisa examinar a nossa vida. O filósofo Sócrates, ele dizia que a vida que não é examinada não é digna de ser vivida. A gente tem que se autoexaminar, a gente tem que se conhecer. O objetivo dessa parábola é nos alertar, é nos confrontar, é abrir os nossos olhos. A gente se conhece muito pouco. Muito pouco. Você pode ver isso, por exemplo, numa entrevista de emprego, quando alguém é surpreendido. Cite uma qualidade, cite um defeito seu. A pessoa já está levando, gagueja, não sabe o que dizer, não se conhece. A gente precisa se examinar. O rico, ele estava tão envolvido com a terra, que ele esqueceu, envolvido com a terra, que ele esqueceu de olhar para o céu. A gente não pode cometer o mesmo erro. Não podemos. É tanta coisa, tanta atividade, é tanto trabalho, é tanto ativismo, que a gente esquece da nossa comunhão com Deus, que a gente esquece de olhar para o céu, que a gente esquece até de Deus, a gente esquece que existe um Deus criador, a gente esquece. Não podemos cometer o nosso mesmo erro. Precisamos, irmãos, nos autoexaminar. Precisamos rever as nossas prioridades, que é o mais importante na nossa vida. Vamos refletir um pouco, vamos fazer um exercício aqui nessa noite. O objetivo dessa mensagem é esse mesmo, nos confrontar, nos perturbar, no bom sentido da palavra, nos perturbar. Vamos refletir, nos parecemos mais com quem? Com o rico ou com Lázaro? Esse aí é o seguinte, deixa eu te ajudar. Socialmente,
nos parecemos mais com o rico. Irmão, sabe o que está falando? Trabalho, essa, uma luta, uma dificuldade, que parece com o rico. Olha só, temos um teto alugado, emprestado, financiado, próprio, não sei, mas temos onde nos abrigar. Comemos todos os dias. Temos em nossas casas TVs, computadores. Deve ter gente aqui com 3, 4 celulares em casa. Nosso estacionamento está lotado. Nossa pele está limpa, saudável, graças a Deus. Perto de Lázaro, não somos ricos, somos milionários. Milionários! E somos ricos, não. Agora, analisemos o rico. Aquele homem rico, irmãos, ele não escorraçou Lázaro. Ele não apedrejou Lázaro. Ele somente o ignorou. Lázaro, diz o texto, jazia na porta dele e desejava comer as migalhas que caíam da sua mesa. Não diz que o rico lhe dava, não. Lázaro desejava, não somente, e ali era colocado com esse objetivo. O rico somente ignorou. Parecemos mais confiantes. Irmãos, aceitar Jesus e desprezar o próximo é rejeitar os dois. A gente aprende isso nesse livro. Aceitar Jesus e desprezar o próximo é desprezar os dois, Jesus e o próximo. Se não conseguirmos amar e semelhante alguém que segue os mesmos padrões que nós, está sentado do teu lado, de pãezinho tomado, cheiroso, servo de Deus, crente, se a gente não consegue amar essa pessoa que está do nosso lado, parecida, semelhante, segue o mesmo padrão que nós, imagine diferente. A gente parece mais com Lázaro. Reflita. Levei muito tempo refletindo isso, não me confrontou essa palavra. Analisemos agora o Lázaro, pobre Lázaro. Jesus não diz que Lázaro invejava o rico. Jesus não diz que Lázaro cobiçava os bens do rico. Jesus não diz que Lázaro murmurava da sua situação. Jesus só diz que Lázaro desejava migalhas caindo da mesa do rico. Irmãos, nós temos infinitamente mais do que Lázaro e fazemos tudo isso. Murmuramos, invejamos, somos egoístas, egocêntricos. Desprezamos nosso próximo, nosso igual, nosso semelhante. Imagine diferente. Meu irmão, observe o versículo 24, olha só. Clamando, disse o rico, falando: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Irmão, nem no inferno que o homem perdeu a arrogância dele. Pai Abraão, manda Lázaro me servir. Eu estou atormentado nessa chama. Mande molhar o seu dedo na água e me refrescar a língua. Nem no inferno. Esse rico, irmãos, deve ter morrido, o ego dele deve ter morrido só 48 horas depois. Meu Deus do céu. Essa história de Jesus nos faz refletir muito, irmãos. As parábolas de Jesus, irmãos, geralmente seguem o seguinte padrão: elas acalmam quem está perturbado e perturbam quem está calmo demais. É isso que essa mensagem faz. Ela acalma quem está perturbado, eu estou no céu, vou morar com Jesus,
mas perturba a quinta calma. Meu Deus do céu, minha alma examinar. Isso está errado. A gente se parece mais com rico ou com Lázaro? Pensa aí no meu coração. Eu, como refleti sobre esse texto, cheguei a uma conclusão, não sei a sua, em relação a uma quarta verdade dessa parábola que nos ensina é a seguinte: valorize a palavra de Deus. Valorize a palavra de Deus. Observe, versículo 27. O rico falando. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. O rico falando a Abraão: ressuscita Lázaro, e o mande à casa de meu pai. Verso 28. Pois tem 5 irmãos, para que eles dêem testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão: Senhor, ressuscita Lázaro, mandas cá a casa de meus irmãos, eu tenho 5 irmãos, avise-os do perigo que estão correndo, para que eles não venham para cá também. Olha a resposta de Abraão, verso 29. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam. Moisés, Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, os profetas, os livros proféticos, o Antigo Testamento, a palavra de Deus, a Bíblia que eles tinham nas mãos naquela época, o Novo Testamento, ainda não tinha sido escrito. Abraão estava falando, verso 29, disse a Abraão: tem as Escrituras, tem a palavra de Deus, que eles a ouçam. Olha a resposta do Rio, verso 30, disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iriam. O rico achava que as Escrituras não eram suficientes. O rico achava que a palavra de Deus não era suficiente. Eles precisavam de algo a mais. Não, pai Abraão, só as Escrituras não, isso não é suficiente. Manda Lázaro lá na casa dos meus irmãos, reencarne ele, mande ele lá, ele e os irmãos vão acreditar. A resposta de Abraão é definitiva, verso 31. Porém, Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Abraão estava dizendo o seguinte: a palavra de Deus é suficiente para a salvação do homem. Sensacionalismo não converte ninguém. Milagre não converte ninguém. Nós precisamos da palavra de Deus. Jesus disse em João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós que dás nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Elas são suficientes. Não precisa de jeitinho, como esse rico queria. Não precisa, como muitos pedem: eu vou acreditar se Deus aparecer na minha frente, se um anjo aparecer na minha frente, se o morro ressuscitar, se o cego ver, aí eu vou ver. Não! A palavra de Deus é suficiente. A resposta de Abraão é definitiva. Não precisamos de subterfúgio, não precisamos acrescentar nada mais. Homem rico, eles ouçam a palavra de Deus, isso é suficiente para a salvação deles. O que você não fez, por isso você está aqui. Foram essas as palavras de Abraão, mas nós. Lázaro, um dia, nessa história, ouviu uma palavra, não sabemos onde nem como,
mas creio. Talvez um pregador itinerante, talvez alguém evangelizando, folhetim que ele achou na rua. Ele creu. Para concluir, irmãos, mais intrigante nesse texto. Sabe o que significa Lázaro? O nome Lázaro? Deus tem me ajudado. Deus é meu socorro. Deus é meu ajudador. Irmãos, se isso é uma parada, foi Jesus que escolheu esse nome. Eu fiquei pensando nisso, meu Deus. Nem digo na história de Jesus, o nome dele é Lázaro. Deus tem me ajudado. Sabe o que o Senhor, irmãos, fala dos nossos corações? E agora, como explicar isso? A maior ajuda, a maior bênção que podemos receber do Senhor é a salvação da nossa alma. Essa é a maior bênção que podemos receber de Deus. E priorizamos as outras. Em muitos tempos, irmãos, os evangélicos dizem que a maior bênção é a casa, o carro, bem material. Meu Deus, isso não é evangelho. Os teólogos da prosperidade e do sucesso evitam esse texto. Religioso número 16, eles vão lá, passa a página. Negócio de mendigo, salto, rico no inferno, isso não bate. A maior vitória que podemos receber da parte de Deus é a salvação da nossa alma. Coloca isso no teu coração, em nome de Jesus. Ainda que você more de aluguel a tua vida toda, ainda que você ande de vans de ônibus a tua vida toda, se você me salva em Cristo Jesus, você tem motivo para levantar as mãos e dar glória a Jesus Cristo, a louvar o nome do Senhor. Não podemos, irmãos, permitir que isso saia do nosso coração, porque somos atacados o tempo todo. Quando você liga a televisão, rádio, a internet, com falsa mensagem, com falso evangelho, temos que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Eu lembro de alguns textos da palavra de Deus, Marcos 8:36, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta? Ele rico ganhou o mundo inteiro e perdeu a sua alma. Meu Deus, que triste. 1 Coríntios 15:19, se esperarmos em Cristo só nessa vida aqui, somos os mais miseráveis de todos os homens. Esse texto é chocante, irmãos. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, achamos que Ele só veio para resolver as demandas dessa vida terrena, só para resolver o problema dessa terra, e não pensamos na eternidade. Gente, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha só. Se esperamos, se pensamos em Jesus assim, o objetivo dele só resolver nossos problemas terrenos, não estamos entendendo nada de reino de Deus. Nada de reino de Deus. Nada. Convido a equipe de louvor a encerrar. Então, Jesus quer nos salvar. E Deus odeia o pecado, porque o pecado nos afasta dele. O pecado nos afasta dele. Por isso Deus odeia o pecado. O objetivo máximo do Senhor é que tenhamos uma vida assim, sejamos salvos em Cristo Jesus. Eu gostaria de, para encerrar, perguntar aqui nessa noite, alguém que se afastou dos caminhos do Senhor, ou que ainda não teve um encontro com Cristo, e que deseja aceitá-lo e se entregar a Ele aqui nessa noite. Alguém aqui nesse lugar, levante a sua mão, vem
alguém que ouviu essa palavra, se autoexaminou, percebeu, precisa de salvação, precisa de Jesus. Alguém aqui essa noite se afastou dos caminhos do Senhor e deseja retornar para os seus caminhos, que quer morar no céu, que ainda não teve encontro com Cristo, que ainda não aceitou. Alguém aqui essa noite, tenha coragem, vem, em nome de Jesus. Alguém, a oportunidade está aberta aqui nessa noite. Não perca essa oportunidade, não faça como esse homem rico, se há alguém aqui nessa noite. Não faça como esse homem, não perca essa oportunidade, em nome de Jesus. O amanhã pode ser tarde, o amanhã pode ser tarde. Jesus, Ele quer te salvar, Ele quer te salvar. Alguém aqui nessa noite? Não, a oportunidade está aberta. Se houver, fique em pé e caminhe para o altar. Jesus quer te salvar nessa noite. Vamos ficar de pé, por favor. O meu próprio agir. Sem tua graça, que seria de mim?